Aí, ó. Faz tempo que eu fiz essa caricatura do Por que você fez essa caricatura? Essa aí, rapaz, eu não sei, eu acho que eu fiz, foi uma exposição Não, que eu estava no Correio de Notícias, chamava-se Cara Curitiba. Não, quando eu estava indicado para secretário. Eu acho que foi. Comecei a movimentar É muita verdade, gente. é verdade, é verdade. Comecei a movimentar muita Foi no gente. tempo da do Correio de cultura, Notícias, é Quando verdade. fui nomeado. Então o Dante reproduziu isso, batendo tambor. Professor, e o senhor distribuía módulos de banda? Porque o René ele sempre foi um agitador, não apenas na área do direito, mas na área cultural, principalmente, quer dizer. E não é de hoje, né? Desde sempre, né? Sempre, Dante. Bem, queria agradecer a presença de vocês e dizer que reiniciamos hoje. Olá, tudo bem com vocês, Vanessa? O nosso programa, né, de literatura para a juventude. Eu pedia que a Laís lesse, digamos, uma breve biografia do nosso, um sumário, porque o Dante é muita gente. Vamos lá. Dante José Mendonça nasceu em Nova Trento, Santa Catarina, em 4 de março de 1951. Casado com Maria Luísa Maí Nascimento Mendonça, é pai de Luiz e Pedro. Ocupa a cadeira número 1 da Academia Paranaense de Letras. Iniciou sua vida profissional nos jornais do Estado do Paraná e Tribuna do Paraná. Trabalhou posteriormente na Gazeta do Povo, Voz do Paraná e Correio de Notícias, atuando como editor e diretor de arte de vários jornais ao longo de seus 40 anos da carreira como jornalista. Durante as décadas de 70 e 80, esteve ligado ao teatro, no qual foi ator, cenógrafo e diretor premiado do grupo do Teatro Margem, junto com Manuel Carlos Caram, na mesma época em que foi um dos primeiros funcionários da Fundação Cultural de Curitiba, onde era diretor de arte. Atuou ainda na televisão, fazendo um quadro diário de humor em telejornal. Em 1976, fundou a Banda Polaca, o maior bloco carnavalesco de Curitiba, e em 1981 presidiu a Comissão de Carnaval de Curitiba. Como cartunista, entre diversas exposições individuais e coletivas, participou da Mostra Especial de Cartunistas Brasileiros e Estrangeiros no Salão Carioca de Humor, no Rio de Janeiro. Ganhou página no livro Paraná e a Caricatura, de Newton Carneiro, e consta da Enciclopédia Brasileira de Humor. Em 2000, passou a assinar a coluna no Estado do Paraná e na Tribuna do Paraná. Eu gostaria, antes de qualquer coisa, lembrar tudo isso que você falou, levantou agora, esses 40 anos de profissão. Eu queria lembrar uma frase do Mário Quintana que eu sempre guardo comigo. Ele diz que o autodidata é o ignorante por conta própria. Então eu posso dizer de tudo isso que você citou, da minha carreira de 40 anos aqui no Paraná, de ter nascido em Nova Trento, né, a terra da Santa Paulina, né? Que na verdade Nova Trento, o maior milagre da Santa Paulina foi Nova Trento. Nova Trento estava morrendo, estava em estado de... Aí virou santa, salvou a cidade. Foi o primeiro milagre. Mas então, como desse tempo todo, acho que eu vim para Curitiba, e a minha carreira aqui na cidade, que vocês acabaram de ver, na verdade, eu fiz de tudo um pouco, né? E nunca fiz nada, no sentido de que nunca estudei nada. Quer dizer, eu fiz até, acho que o primeiro ano do clássico. Né? Clássico era. Aí precisei trabalhar e imediatamente entrei em jornal já trabalhando, né? Entrei pela cozinha, não entrei pela porta da frente, entrei pela cozinha do jornal. Então daí para frente, sozinho, quer dizer, eu tive que aprender tudo. Aí estudei pintura, estudei desenho, virei caricaturista, assim como René Dotti, fiz teatro também, por muito tempo. Aliás, um parênteses, o René, ele não gosta que a gente chame ele de Dr. René. Mas isso é insultável, porque desde jovem a gente está acostumado com ele. Me lembro que eu conheci a primeira vez que eu vi o René foi num discurso, num jantar da Boca Maldita, impressionante, você não acredita, cheio de generais,
entendeu? Juízes, desembargadores, porque naquela época ia todo mundo. A Boca Maldita era uma instituição muito mais respeitada do que frente hoje. de resistência. Exatamente, era uma frente de resistência. Imagina o René lá, ele era o orador da Boca Maldita. Os discursos deles era esperado pela cidade. Acho que as pessoas iam mais ao jantar da Boca Maldita para ouvir o doutor René Dotti. Né? Então por isso que é difícil chamar ele de René simplesmente. A gente está habituado ao doutor René Dotti, né? E merecidamente tem que chamar de. Já penso que já. Mas enfim, então todo esse tempo eu acho que eu fui um ignorante por conta própria. Por isso que eu aconselho a todo mundo, e eu me arrependo hoje, por exemplo, de não ter feito Belas Artes, podia ter feito. Por que não, por exemplo, eu fiz direito, eu podia ter feito direito. O Jaime Lerner uma vez já falava para mim, por que você não fez ou não faz arquitetura? Podia ter feito. Eu acho que a gente estuda muito pouco, né? Então a gente vai, além de ser um ignorante por conta própria, a gente vai ser um ignorante pro resto da vida, né? A gente vai ter que ficar aprendendo sempre. Então foi isso que eu fiz ao longo da vida. Mas eu acho que a coisa que eu mais fiz desse tempo todo foi a leitura. Acho que a coisa que eu mais me dediquei. Eu sempre digo o seguinte, eu acho que eu comecei em jornal como chargista, né? Como ilustrador, chargista, mas nunca deixei de ler, porque mesmo você querendo desenhar, querendo pintar, querendo fazer qualquer coisa, a leitura é fundamental, antes de qualquer. É a base, né? De você ter um pouco de solidez, não é? Cultural. Eu acho que a leitura é uma coisa que você tem sempre se alimenta. E foi o que eu fiz sempre, né? Naquela época, especialmente que a gente pegou, eu cheguei em 1970, eu vim de Santa Catarina para cá, para Nova Trento. Por incrível que pareça, Santa Catarina, até 1974, por aí, 75, existiam muito poucas universidades, nas faculdades. Não existia a Faculdade de Belas Artes, não existia medicina em Florianópolis, direito, e não mais do que isso, não tinha jornalismo lá. Então era normal as pessoas de Santa Catarina ou vinham para Curitiba, não é? Ou vinham para o Rio Grande do Sul. A gente sempre diz que a juventude foi, de certa forma, culpada pelo desmatamento da Serra Catarinense, porque os pais chegavam e diziam, meu filho, você vai estudar onde? Eu vou fazer direito em Curitiba. O que você está precisando? Estou precisando de um apartamento e um carro. Então vai lá e derruba um alqueire de pinheiro aí que leva para cobrir essas despesas, né? Então tudo era coberto com derrubada dos pinheiros, né? Isso acontecia muito. Então quando eu vim para cá, o que a gente pegou, eu peguei exatamente a época da censura, né? da ditadura militar, né? Então a gente praticamente eu passei toda a minha época como jornalista e também na época que a gente fazia teatro com o Manuel Carlos Caran, a gente passou sobre com a sombra da ditadura militar. Isso aí nos marcou muito, né? Porque, como dizia o Bilor Fernandes, né? Quanto maior a mordaça, né? Maior a mordacidade, né? Então, a mordacidade era a marca, não é? Era a marca do nosso trabalho. Tudo que a gente fazia era a ironia, a mordacidade, a entrelinhas. A gente tinha que saber trabalhar com as entrelinhas, né? Então, por exemplo, uma charge que a gente fazia tinha que ser muito, digamos assim, muito sutil. Nós não tínhamos essa liberdade toda. E a autocensura era muito grande. Então, né? Dentro de uma redação do jornal, por exemplo, era muito grande a autocensura. E a gente tinha que saber sentir no ar, né? O que estava acontecendo, né? A movimentação, para você saber até onde você podia avançar. Não é? Isso aí era muito, essa autocensura aí era muito própria. E a gente tinha que conversar muito, saber e tal. A gente não podia escrever qualquer coisa, não podia botar no jornal e tal. E nós pegamos, e o René lembra muito bem, no estado do Paraná, o Dr. Paulo Pimentel,
na época perdeu televisão, perdeu rádio, e não é que ele era contra a ditadura, mas fazia muita oposição à política local, Ney Braga, Jaime Canet e tal. E a gente sempre atuou, não é, no estado do Paraná, de certa forma, na oposição. A gente sempre na oposição. Mas mesmo assim, sob o tacão da autocensura. Isso aí era uma coisa incrível, a gente fazer teatro, era muito interessante. O seguinte, que a gente tinha que pegar o texto, leva da Polícia Federal, a gente conhecia bem a Polícia Federal, só que naquela época eles só cuidavam disso, né? Hoje a atuação deles é mais importante. A gente levava o texto, eles olhavam, faziam, aí devolviam uma semana depois. Você não podia estrear sem as anotações da Polícia Federal. Aí eles iam, linha por linha, amarelo, isso aqui não pode, isso aqui não pode, não sei o quê, isso aqui não pode, e era normal, qualquer coisa, era impressionante. Eles viam, eles enxergavam assim, coisas que a gente também nem imaginava. Aí o que a gente fazia? A gente recebia o texto de volta. Bom, então a gente vamos apresentar a peça do jeito de sempre, isto é, a gente, quando recebia o texto de volta com a censura, a gente entregava para a Polícia Federal um bolinho assim de ingressos para os agentes quase toda noite, iam assim de surpresa, e um agente assistia a peça para ver se estava tudo nos conformes, quer dizer, se a gente não estava extrapolando, né? O que a gente fazia? Então a gente pegava aquele ingresso, fazia uma marcação pequenininha ali e tal, né? Bem sutilzinha, né? E deixava lá, entregava para ele. Aí ficava na portaria esperando, né? Como se fosse um pescador do Lambari lá. Né? Aí vinha em todo o ingresso que entrava, a gente olhava, né? E vinha aquela anotação, né? Bom, se tinha aquela marquinha, a gente, já avisava, olha, hoje tem gente, tem a gente na plateia, então a gente fazia a peça conforme estava no script deles, né? Se não entrasse nenhum ingresso, evidentemente, aí a gente rodava a baiana, né? Aí ia embora. Bom, e no jornal era a mesma coisa, E por incrível que pareça, eu acho que só houve um caso uma vez que tivemos que recolher toda a edição da Tribuna do Paraná. Toda a edição nas bancas e tal. Foi um prejuízo muito grande. Porque a gente tinha uma página na Tribuna, saía segunda-feira, chamava-se O Chuncho. Era assim, digamos, uma Triboladas, era uma coluna de humor, que eu fiz por muitos anos também, só que era a página inteira. Isso aí era segunda-feira, só humor e tal, piada, não sei o quê e tal. E evidentemente, às vezes você não estava muito inspirado, não tinha umas piadas boas para colocar. Aí eu me lembro que o Mussa, que era o diretor do jornal, ele recebia muito aquela revista Stern, aquela revista, grande revista alemã. Bom, aí a gente viu uma piada lá, e na época tinha uma música de muito sucesso, chamava-se assim, aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Vocês não lembram disso? Mas era um sucesso muito grande, era aonde a vaca vai, o boi vai atrás e tal. E aí tinha uma piada, um cartoon, né? De um boi andando aqui, uma cerca de arame, a vaquinha no outro lado da cerca, né? Quer dizer, ele teria que pular a cerca, né? E era uma piada em alemão, como eu não entendi alemão, não se viu o sentido, então eu tirei o texto e botei assim, olha, botei uma frase, aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Quer dizer, uma coisa primária. Bom, a Polícia Federal achou que aquilo indecente, uma barbaridade, uma piada. Atentava contra os bons costumes. Então, assim, eles recolheram a edição inteira da edição da Tribuna do Paraná, das bancas. Prejuízo enorme. Você vê, era uma coisa, era uma barbaridade. Por outro lado, por exemplo, a gente fazia muita oposição ao governo Canet, que, aliás, de certa forma, até injustamente, porque o Canet foi um grande governador, né? Mas a gente não... O patrão estava lá, mais ou menos hoje como a Rede Globo, né? Os profissionais da Rede Globo
vão por onde o partido da Globo indica, né? Então na época a gente também, de certa forma, é assim, a gente não vamos dizer que a gente era todo puro, que também não era. A gente atendia muito os anseios do patrão, né? A escola do patrão. Bom, então eu me lembro que uma vez começou a faltar, vou dar um exemplo do que a gente fazia na época. Faltou muita água em Curitiba e faltava nos bairros, não tinha água. Isso é uma coisa assim, que se estendeu por meses, né? Todos os bairros sem água. E aí um dia eu fiz uma charge do cara andando na rua, pelado, né? Claro, com uma toalha de banho aqui no braço, né? Uma escova, sabonete e tal, tudo paramentado para um banho de chuveiro e tal. E aí eu encontro o amigo e diz, onde você está indo? Não, eu estou indo na casa do presidente da Sanepar para tomar banho. Qualquer coisa, liga para esse telefone, eu dei o telefone que eu estarei lá tomando banho. Eu dei o telefone da casa do presidente da Sanepar. Olha que responsabilidade. É uma barbaridade, mas é o tipo da coisa que você imagina, é incalculável o que a gente fez. Né? O cara teve que trocar o telefone. Ele ligou para o Dr. Paulo, o sujeito, e ele falou, Dr. Paulo, pelo amor de Deus, tudo menos isso. Isso é muita sacanagem, pô. Os meus filhos não podem mais atender telefone, eu tive que trocar o telefone. Olha, passaram o dia inteiro xingando a minha família. Imagina isso publicado num jornal, por exemplo, como a Tribuna do Paraná, quer dizer, é um absurdo. Bom, mas enfim, para você ver que isso aí foi uma violência, né? Uma estupidez, realmente, o que a gente fazia, né? Claro, era próprio da época. Mas também não era o fim do mundo, quer dizer. Mas isso você vê, aquela piadinha da vaca, a Polícia Federal foi lá, recolheu a edição. Essa estupidez que a gente fazia, passou aí. E a gente fazia muita maldade, realmente, pequenas maldades, né? Com o governo da época. E com os generais e tal, mas com a maior elegância até, elegância entre aspas, né? Porque é que nós estávamos conversando, né? A diferença que é do humor que se fazia na década de 70, no tempo da ditadura, e o humor que se faz hoje na internet. Não é? Que na época, eu acho que a gente eu era um sacristão, entendeu? Nós éramos escoteiros, comparados ao que se faz hoje na internet. A internet hoje, o humor da internet é de uma violência, de uma estupidez absurda, entendeu? A gente vê coisas no Facebook, é mais no Facebook que a gente vê, aqui eu vejo mais Facebook e tal, mas coisas absurdas que a gente vê, né? Coisas deselegantes e tal, e vale tudo, né? Vale tudo, porque não acabou, não existe mais censura. Eu até acho, por exemplo, que o humor de 10 anos para cá, com a redemocratização, com a redemocratização do país, eu acho que o humor caiu, foi para decadência. Então, agora vale tudo. Começou pelo Caceta e Planeta, que vocês lembram bem, acho que é da época de vocês e tal. Começou a partir daí, quer dizer, era um humor tão escrachado, entendeu? E ele foi sendo liberado de tal forma, entendeu? Que chegou um momento que pô, onde é que nós vamos fazer? Qual é a graça? Não tem mais graça, nada mais tem graça, porque eu falei tudo. Quer dizer, o que é o humor? O humor é surpresa, não é? É o inesperado, entendeu? É você ouvir aqui exatamente tudo aquilo que você não imagina, você recebe de volta, né? O contrário, né? Então isso é a essência do humor, é a surpresa, né? É a descoberta do opa, porra, e você ri com aquela nova ideia que apareceu. Qual é né? a charge que você achou mais importante politicamente? Olha, politicamente, puxa, eu fiz tanta charge. Alguma que foi perseguida? Eu acho que não tive, eu confesso que eu não tive assim, teve uma charge que eu falo, porque você fazia charge diariamente, entendeu? Então foram tantas que no momento agora realmente eu posso lembrar mais tarde, mas não tem uma, se quiser, não, foi essa aqui e tal. Bom, mas enfim,
o humor que se faz hoje é completamente diferente, incomparável com o que a gente fazia naquela época. E veja só, o que está acontecendo hoje? Por outro lado, a gente, com a entrada em cena dos meios eletrônicos, da internet e tal, os jornais foram morrendo um por um, né? foram se perdendo e tal. Hoje o nosso espaço para o chargista, por exemplo, nos meios de comunicação, para o desenhista de humor, né, que é o humor gráfico, que a gente pode dizer, que é o desenho e tal, ele sumiu, né? E o humor desenhado, digamos assim, na internet quase não tem graça. Não tem efeito, né? Não tem efeito, porque ele se perde no meio de tanta coisa, entendeu? Que é o contrário de você abrir uma página impressa e você ver aquilo impresso, desenhado, com uma textura e tal. Aquilo, pelo menos na minha cultura, entendeu? É outra coisa. Claro que com essa nova geração é uma outra cultura dos meus filhos, uma cultura completamente diferente, não é? Eu acho que não posso dizer que não tenha humor, não tem, mas é um humor completamente diferente. E, bom, enfim, nós chargistas, por exemplo, a gente foi perdendo espaço. E estamos, a gente está sem espaço, né? Não tem nem jornal mais para publicar, né? Até tenho pena, às vezes encontro umas senhoras. Hoje eu sou cronista da Gazeta do Povo, quer dizer, eu migrei do desenho para o texto, né? Que de certa forma é uma migração normal. Praticamente, até nós temos um companheiro, tínhamos um confrade da Academia Paranaense de Letras, o Alceu Chichorro, que foi o maior chargista do Paraná, que fazia o Chico Fumaça. Ele também migrou, numa certa idade, ele migrou do desenho, migrou para o texto. E assim aconteceu com o Ziraldo, né? É o Ziraldo. O Ziraldo também migrou, quer dizer, os grandes cartunistas franceses, americanos, também migraram. Porque é uma consequência você desenhar também é pensar, escrever é pensar. Eu acho que as duas coisas são iguais. É pensar. Você pensou, você faz uma coisa e faz outra. Entendeu? É o pensamento que voa. O princípio, a origem da criação, não é? É a imaginação, né? Então aí você pode desenhar, você também pode escrever. Então a gente, de minha parte, por exemplo, houve essa migração, né? E daí para livros e tal. Mas enfim, eu acho que hoje, por exemplo, estou aposentado, né, depois de 40 anos de trabalho, hoje eu estou me dedicando mais às aquarelas. Então eu virei praticamente um aquarelista, então eu me dedico a escrever, evidentemente. Aí você vai perguntar, poxa, mas você é um cartunista de origem, é um desenhista, é um pintor, cara, é um ignorante por conta própria. O que é que você está fazendo na Academia Paranaense de Letras? Na cadeira do Miru. Então, mas é aquilo que a gente sempre defende na Academia Paranaense de Letras, né, René? É que é o seguinte, ele é um espaço aberto, democrático. Livre. Você não precisa ser necessariamente um escritor, um literato, intelectual, entendeu? Para você participar, ou ter livros, eu acho. Mesmo que não tenha um livro impresso. Tem que ser pensador. Exatamente. Eu acho que cabe. A academia eu acho, a gente defende um espaço aberto. Para o pensador. Para o pensador, para todos. Eu acho que cabe na academia também um músico. Sem dúvida. Não é? O ator de teatro, eu acho que cabe, claro, nós defendemos isso, entendeu? Quer dizer, antes não, tinha que ser o literato, né? E não é mais isso. E agora, então, eu tenho me dedicado à literatura e está aqui um livro que eu gostaria de distribuir, foi o último que eu fiz, a pedido de uma editora que me pediu um livro sobre, digamos assim, sobre a vida noturna em Curitiba, os bordéis, as casas, né, e tal, como é que era e tal. E eu fiz um romance histórico, quer dizer, até por incrível que pareça, se você chacoalhar ele assim, direito, ele não vai sair um palavrão. Porque eu, como
Por incrível que olha, enquanto eu como cronista de jornal e como escritor também, tenho ainda a seguinte norma. Eu não posso escrever nada que a minha sogra, Dona Luísa, que A mãe da Bahia. que ela não possa ler. Entendeu? Se tudo que eu escrever ela puder, vai ser uma senhora muito elegante, uma senhora que é formada em letras francesas. De bons costumes. De bons costumes e tal. E uma senhora muito educada. Se ela não puder ler, eu não escrevo. Então esse livro eu acho que é sobre digamos, a noite curitibana e tal, todas as suas, mas absolutamente tem muito mais de história, praticamente, do que de bordéis. Também. E agora, se vocês permitem, o tempo está bem... Não, à vontade. Se vocês permitem, eu tô na labuta, eu tô de um novo livro, que ele está assim meio... Eu estou há 2 anos tentando escrever, mas ele está meio parado. Então eu cheguei num momento que eu tenho que... Mas agora parece que eu peguei o fio da meada, retomei o fio da meada e estou indo à frente. Pegou no breu. Exatamente. O livro se trata do seguinte, no título do livro é O Último Tango em Curitiba. Porque eu estou tentando escrever sobre uma Curitiba que eu peguei. Que eu cheguei em 1970 em Curitiba, quando foi o início da grande revolução urbana. Entendeu? Que eu peguei uma Curitiba que era uma cidade dormitório quando eu cheguei aqui, era uma cidade... O que era? Ela se resumia da Boca Maldita ao passeio público. Ela ia... Sabe, para o passeio público, a Boca Maldita ali, a Rua 15 com os carros, os cinemas, o Teatro Guaíra, e acabou a cidade. A cidade era aquilo, gente, era impressionante. Você não saía disso, não é? É. Então, a partir de 71, 72, eu não quero, com o Jaime Lerner, podia ter sido outro, mas foi o Jaime Lerner, quer dizer, e toda aquela equipe de urbanistas que rodeavam, que não foi só ele. Fantástica equipe. Foi toda uma equipe, é bom frisar bem isso, e que havia clima na época, né? Então, com toda essa gente, eles fizeram uma revolução urbana na cidade. E a cidade se transformou, gente. Eu participei, eu vi a cidade se transformando embaixo dos meus pés, claro, pô. Começa pela Rua das Flores, né? Começa por aí, quando um dia você chega da Rua das Flores, aqueles carros, no dia seguinte de manhã você chega lá, não tem mais a Rua das Flores, aquela rua de automóvel, a outra rua é uma outra cidade, entendeu? A gente começou a sentir orgulho da cidade que a gente não tinha, não é? Então essa mudança desse clima que eu estou tentando passar isso para o meu livro, por isso o título, né? O Último Tango em Curitiba, quer dizer, a partir de 71, acabou, já não se, o tango já era, entendeu? Aí já é uma outra cidade, era uma outra trilha sonora, né? Não é mais a trilha sonora do tango. E aí eu começo com uma epígrafe do Jaime Lerner, que ele sempre diz que Curitiba é conhecida como o túmulo de orquestras espanholas. As orquestras Suspiro da Espanha, Castrito, Castillo de Sevilha, né? Ela é conhecida como o túmulo das orquestras espanholas porque os músicos acabam se apaixonando por alguma polaca e aqui encerravam suas carreiras. Impressionante! Aí eu levanto isso, são em grandes casas, entendeu? Que vinha aqueles rapazes ou as dançarinas espanholas, não sei o que, vinham dos Estados Unidos, vinham da Europa, acabavam se apaixonando por alguém aqui em Curitiba e acabavam ficando por aqui. Então, eu começo, se vocês permitem, eu vou ler o iniciozinho, pode ser? No dizer do poeta Vinícius de Moraes, São Paulo é o túmulo do samba. Assim como no dizer de Jaime Lerner, e na verdade dos fatos, Curitiba é o túmulo de muitos artistas que se apaixonam pelo sotaque leite e quente dos curitibanos. Por
conta de Enamorados Desertores, muitos espetáculos foram enterrados na noite da cidade. A fabulosa orquestra de Xavier Cugat quase foi uma delas. É, com o cachorrinho. É. Não foi propriamente o caso do Rei da Rumba, que já ocupava o seu trono perpétuo em Hollywood, mas de dois componentes da grande orquestra do espanhol Francesc d'Assis Xavier Cugat, Miguel Debru e Dolof, nascido em Girona em 1900, morto e morreu em Barcelona em 1990, foi dos primeiros a erguer a batuta e foi ele um dos primeiros a erguer a batuta da música latina na América do Norte. Da Catalunha para Havana, quando tinha apenas 3 anos de idade, Cugat podia-se dizer um músico com raízes cubanas. E assim, escolado, foi morar em Los Angeles, enquanto trabalhava no jornal Los Angeles Times como cartunista. Desenhista à luz do dia, músico às horas tantas, depois de muito fazer bailar os cucarachos da Califórnia, o rumbeiro subiu definitivamente ao palco da famosa boate Coconut Grove em 1928. Daí em diante, o ritmo latino do catalão popularizou-se e os embalos de sábado à noite da terra do Tio Sam nunca mais foram os mesmos. Com o epíteto de Rei da Rumba, Xavier Cugat percorreu a América à maneira de Alvar Núñez Cabeça de Vaca, o conquistador espanhol que, depois de prisioneiro dos nativos da América do Norte, desceu a América do Sul, cruzou o Brasil meridional, numa assombrosa caminhada a partir de Florianópolis, para se consagrar como o primeiro europeu a ver com os próprios olhos as cataratas do Iguaçu, que foi o Alvar. Com sua grande orquestra, as turnês de Xavier Cugat pela América do Sul cruzaram a linha do Equador com destino às noites de Buenos Aires e ao verão de Punta del Este, o balneário chique do Uruguai. Numa dessas expedições em busca da Plata, Xavier Cugat foi contratado para 2 apresentações em Curitiba, no dia 25 e 26 de junho de 1949. Uma no Cine Ópera e a outra no Cine da Sociedade Italia, ambas transmitidas ao vivo pela Rádio Guaracá. Não sem antes fazer escola do Rio de Janeiro, onde ouviu as novidades dos nossos cantores de rádio, nas paradas de sucesso da época. Pelas asas da Paner, o maestro desceu no aeroporto Afonso Pena e foi recebido em Curitiba com honras de chefe de Estado. Recebeu a chave da cidade do prefeito Lineu Amaral, enquanto a primeira-dama da cidade entregava à cantora Charo, esposa de Cugat, uma corbelha de flores. Em seguida, o casal foi arrancado das unhas das admiradoras e arrastado para dentro de um automóvel Impala conversível, tipo rabo de peixe, quando foram apresentados a um jovem designado para fazer as honras da casa como motorista e cicerone. Maestro, muito prazer, sou J. Éder, às suas ordens. O portunhol era um radialista. O portunhol do radialista J. Éder, naquele tempo radialista de respeito, tinha que ter um J no nome artístico, não era lá essas coisas. Apenas o suficiente para contar aos ilustres passageiros que o clima da cidade era assim mesmo, frio e cinzento, para harmonizar com o temperamento introvertido dos nativos. Enquanto o Impala percorria em marcha lenta a rua 15 de novembro, em direção ao grande hotel moderno. É assim que começa o livro. Contando a chegada, né, e a estadia do Cugat em Curitiba, que foi incrível. E esse J. Éder, que eu cito no livro... Xavier Cugat tinha aquele cachorrinho. É, exatamente, sempre. Ele era o maestro, mas tinha um cachorrinho. Com a mão esquerda ou direita, ele segurava o cachorrinho. E o J. Éder, que eu me refiro aqui, que eu não sei botar o nome na verdade, era o João Feder. É o João Feder. Era o João Feder, era o radialista, e ele tinha um rádio Rabo de Peixe, e chegava todas as grandes personalidades de Curitiba, e era ele que recebia. E evidentemente daí acontece que uma das cantoras do grupo do Xavier Cugat se apaixona por um polaco.
Gente, então, era mais ou menos. Também, meu caro. O Dante tem muitas histórias, inclusive muitas engraçadas também, daquele tempo da ditadura militar. Eu tenho algumas. Eu não esqueço que uma ocasião estava no escritório, era uma sexta-feira, a mulher veio desesperada dizendo que o marido desapareceu. Eu falava para ele que deixasse negócio de sindicato. Eu falava para ele, doutor, larga disso aí. Mas ele ia no sindicato. Naquela época aprendiam muito os sindicalistas. Aí eu e um colega procuramos saber onde ele estava, impetramos habeas corpus. As delegacias diziam, não está aqui, não está lá, não sei o quê. Não conseguimos encontrar o homem. Passa o fim de semana. Na segunda-feira vem a mulher com um homem, meio de cabeça baixa. Doutor, estou aqui. Eu queria que o senhor conhecesse esse vagabundo, porque ele não estava no sindicato. Estava dormindo com a amante dele. Sorteio, valendo. Não tem sorteio. Então, Eu tenho do Zé. Mas tem o nosso. Eu tenho, nós somos em quanto aqui? Distribuir. Tem 16 livros. Acho que Esse dá dá para. preferência para os estagiários? A gente vai aqui no estagiário. Mas tem muitas histórias. Por exemplo, que quando a gente montou a banda polaca, foi um absurdo. A gente, isso em 1976, por aí. Imagina sair na cidade com aquela banda lá, com uma polaca com a bunda em fora do estandarte, aquele bundão, aquela farra toda e tal. Pô, por incrível que pareça, a Polícia Federal acompanhou a gente do começo ao fim, com a gente. Fomos sabendo depois pelo seguinte, porque eu estava na frente com o porta-estandarte e tal, aquele negócio tudo. Aí de repente, tinha um cara, um gurizão, um cara mais um pouco, na minha idade, um pouco mais, assim, daí, Caturista, tal, daí, vai um baseado aí e tal. Sério, cara, cheguei, não, tu também tem um pozinho e tal. Então, não sei o quê, não, eu não quero e tal. Pô, e o cara insistindo. No final do desfile, um amigo nosso, que era delegado de polícia, o Miguel Zacariano? José Maria Correia, É o Zé Maria. que acompanhava, estava vendo e se escuta, esses meninos eles são da Polícia Federal, eles estão querendo te dar Um flagrante. flagrante, quero que você aceite o troço para depois ir lá e te enquadrar. Quer dizer, olha a barbaridade que eles fazem. Você tem é por isso que eu digo que a Polícia Federal naquela época, hoje eles se recuperaram, estão numa outra. Imagina que eles faziam o seguinte, aí tinha a rainha da banda, o Alfredo Siqueira, o que ele fazia? Ele ia nos lupanares da cidade, 4 bicos e não sei o quê, aí pegava umas polacas, botava em cima numa Kombi e tal, daí você aquela polacada de biquíni, para dar a rainha, né? Ele fazia a seleção lá no Canal 12 e tal, era uma baixaria. Mas enfim, botava aquele troço. Aí a gente saía do passeio público, a gente saía da banda, tá? Aquela rainha e tal, biquíni e tal. A Polícia Federal chegou e disse, escuta, não pode sair, vamos vir cá. Por quê? Não, olha aqui, você pegou uma moça, tá aqui, você está aparecendo, você está vendo que tá, os pelos, pode falar? Os penteiros estão aparecendo, no biquíni. Isso aí não vai sair, como é que não vai sair do carro? Esse penteiro de lado aí, pelos bugueando e tal. Mas como isso aí, meu Deus, isso aí não, desse jeito a Polícia Federal. Não pode, desse jeito. Aí pegaram as meninas, olha a barbaridade. Pegaram as meninas, levaram pro banheiro e fazer o quê? Aí foram lá, pegaram uma gilete. Uma gilete para cortar os excessos. Aí aconteceu com o cara, não sei o que, cortou a virilha da menina. Pô, foi isso aí, foi um horror. Imagina que eles chegavam a fazer isso na Polícia Federal. Isso é papel da Polícia Federal. Porra. É o fim da picada. Então, o sorteio. Os livros. Primeiro livro. Paulo Mendes Campos.
que essas crônicas aqui são ótimas. Paulo. Oi, Paulo. Isso aqui você vem aqui, né? Será? E aqui, aí depois ele lê, né? Muito bem. Feito. Aí. Paulo Mendes Campos. Nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, Bem alto. no dia 28 de fevereiro de 1922. Filho do médico e escritor, manifestou muito jovem o seu interesse para a literatura. Estudou Direito, Odontologia e Veterinária, mas não concluiu nenhum dos cursos. Entrou para a Escola Preparatória de Cadetes, em Porto Alegre, com a pretensão de ser aviador, mas também desistiu. Com os 3 amigos mineiros, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Hélio Peregrino, forma o quarteto famoso auto-intitulado 4 Cavaleiros do Apocalipse. Em 1945, Paulo Mendes mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou no Instituto Nacional do Livro e dirigiu a seção de obras raras da Biblioteca Nacional. Em 1951, escreveu o livro de poemas A Palavra Escrita, mas foi com o Domingo Azul do Mar, em 1958, que se destacou na poesia. Paulo Mendes Campos faleceu no Rio de Janeiro no dia 1º de julho de 1991. Muito bem. Na outra sessão ele vai falar sobre o livro. Ah, que maravilha. O Samuel. Nossa, homem. Vamos lá tirar foto. Alice Malsenior da Luke Kate Walker nasceu em 9 de fevereiro de 1944, é escritora, poetisa e ativista feminista estudianense. Filha de agricultores, ela perdeu a visão de um dos olhos aos 8 anos de idade num acidente. Graduou-se em artes pela Sarah Lawrence College em 1965. Iniciou sua carreira de escritora em Mons, um volume de poesias, e alcançou fama mundial A Cor da Púrpura. O romance A Cor da Púrpura foi premiado com o prêmio Pulitzer de ficção e deu origem a um filme dirigido por Steven Spielberg. Na obra, a personagem escreve cartas a Deus e a irmã desaparecida. Walker mostra representações de uma mulher negra sulista quase analfabeta, que vive em uma realidade dura de pobreza, opressão e desamor. Walker sempre foi uma ativista pelos direitos dos negros e das mulheres, destacando-se na luta contra o apartheid e contra a mutilação genital feminina em países africanos. Em 1984, fundou sua própria editora, a Wilshire Trees Press. Muito bem. Ótimo. Temos Candida de Voltaire. Rodrigo. Personagem extraordinário, prova saudade, simplicidade. Rodrigo. Candida, ele é Cândido. Cândido. Cândido vem de Candida. É. Voltaire foi um filósofo e escritor francês, um dos grandes representantes do movimento iluminista na França. Foi também ensaísta, poeta, dramaturgo e historiador. Voltaire, Montesquieu e Rousseau foram os 3 nomes mais significativos do iluminismo francês. Voltaire foi um combativo escritor. Em 1718 escreveu a tragédia Édipo, com o pseudônimo de Voltaire, que lhe abriu as portas dos meios literários. Em 1726, em um desentendimento com o cavaleiro Rohan, foi novamente preso. Depois de 5 meses foi exilado na Inglaterra, onde permaneceu até 1729. Em 1744 voltou para Paris e, 2 anos mais tarde, foi eleito para a Academia Francesa, introduzido por Madame Pompadour na corte. Em 1749, com a morte da Marquesa e com a perda do prestígio na corte, aceitou o convite de Frederico II, o Grande, da Prússia, para viver à corte de Potsdam. Em 1753, depois de se desentender com o rei,
Retirou-se para uma casa perto de Genebra. Em 1778, viajou para Paris, quando veio a falecer. Voltaire faleceu em Paris, França, no dia 30 de maio de 1778. As palmas significam a memória de um grande escritor. Vamos lá agora. Leonardo. Fica Leonardo. Rubem Braga, 1913 a 1990. Foi um escritor e jornalista brasileiro. Tornou-se famoso como cronista de jornais e revistas de grande circulação no país. Foi correspondente de guerra na Itália e embaixador do Brasil em Marrocos. Nasceu em Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo, em 1929. Escreveu suas primeiras crônicas para o jornal Correia do Sul, ingressou na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro e em seguida transferiu-se para Belo Horizonte, onde concluiu o curso em 1932. Nesse mesmo ano, iniciou uma longa carreira de jornalista que começou com uma cobertura da Revolução Constitucionalista de 32, para o jornal de Belo Horizonte. Rubem Braga reuniu em seus livros as diversas crônicas que as escreveu e publicou. O Morro do Isolamento, 1944. A Iriti Copacabana, 1960. A Traição dos Elegantes, 1967. O Recado da Primavera, 1984. Crônicas do Espírito Santo, 1984. E O Verão das Mulheres, 1986. Tudo bem. Contam, não sei se é verdade ou não, do que Rubem Braga, é o urso, né? Braga estava já em estado de câncer, certamente um pouco avançado. E ele foi a São Paulo porque não se sabia onde havia cremação. Eu fui a São Paulo numa casa de cremação e começou a pedir informações sobre preço, etc. e tal. A funcionária disse assim, mas e o cadáver? Onde é que está? Ele está aqui, ele sou eu. Mas ali, na sequência. Agora é os que vão falar, professor. O Matheus, que ganhou o livro Para Gostar de Ler, Crônicas, na outra vez, né? Isso. Meu Matheus. Bom, o livro é Para Gostar de Ler, Crônicas, que traz crônicas de Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade e Fernando Sabino. Eu escolhi trazer 4 crônicas, uma de cada um, para trazer um pouco do que trata o livro e sempre relembrando que a crônica, como vem da própria significado da palavra, é cronos, né? É a cronologia. E ela fala sobre assuntos atuais e quando foi escrita. E qual que é a minha ideia com essas 4 crônicas? Trazer assuntos que eram atuais na época e que são atuais até hoje. Então, a primeira que eu vou falar é... Na Escuridão Miserável, de Fernando Sabino. O que Fernando Sabino retrata nessa crônica é o seguinte: é um homem que estava no carro, parado em frente ao Jardim Botânico, quando avistou uma moça muito jovem, que estava observando atentamente a ele com os olhos arregalados, e ele mesmo pensou que ela estava ali para pedir esmola, e ele foi até falar com ela para ver se era de fato isso. E na realidade ela estava somente voltando para casa de ônibus. Depois de um longo dia de trabalho, ela trabalhava como doméstica na casa da sua patroa, como o próprio livro diz. No final, eles foram conversando no carro e o que ela contou é que ela tinha somente 7 anos, trabalhava o dia inteiro na casa como doméstica e que tinha outros 6 irmãos. E é por isso que a mãe dela tinha colocado ela naquele emprego. E uma vida muito sofrida, como retrata Fernando Sabino. Por que eu trouxe essa crônica? Porque é um assunto que ele foi atual há 50 anos atrás e ele não é nem estranho pra gente hoje. Você ouviu uma pessoa que tem que deixar sua filha trabalhando logo cedo para poder ter a sua subsistência, para poder criar outros filhos, é algo comum. Então, esse é um dos motivos que eu trouxe essa crônica. A segunda crônica já fala de um assunto um pouco mais polêmico, mas que é interessante da gente tratar,
que é Marido e Mulher, de Paulo Mendes Campos. Nessa crônica, o marido questiona a mulher sobre a falta de água em casa. Ele indaga que a culpa era dela, fala que ela que deveria estar responsável por deixar a casa com abastecimento de água, mesmo sendo uma situação que era problema em toda a região do Rio de Janeiro e não dela. E ele a culpa por causa disso e a crônica segue nesse sentido. A mulher então decide inverter o papel. Ela fala, bom, você fala que eu sou a doméstica, que eu fico em casa, que eu que devo cuidar da água. Mas você, que trabalha fora, teoricamente, gosta muito mais de fazer as funções de casa do que eu mesmo. E isso gera uma dúvida nele, né? Ele se questiona, nossa, mas de fato ela está certa. Vou até passar um trecho aqui dessa crônica para vocês verem o que ela fala. Ó. Primeiro, mulher se realiza no emprego, o que ela quer contar, né? O que ela quer expor, os argumentos dela, que a mulher ela se realiza no emprego e o homem uiva para ganhar a vida. O que não é uma coisa estranha da gente ouvir, né? Você vê tantas pessoas que reclamam muito do trabalho, tantos homens, enfim. E que segundo, o homem é um frustrado, porque gosta e tem jeito para cuidar de casa, mulher não sabe cuidar de casa e que detesta cuidar de casa. E o homem não, que o homem ele ajuda, que ele sente prazer em fazer a função que teoricamente é da outra parte. É evidente que esse tema hoje já não cabe mais, não existe um sexo que deva fazer uma função, outro, é evidente. Mas é curioso como isso, tratado há muitos anos por Paulo Mendes Campos, é uma coisa, é um assunto que ele causa uma certa dúvida, né, sobre quem de fato gosta de fazer o quê. A terceira crônica que eu decidi trazer é o esparadrapo, também voltado a um tema que ele era da atualidade e até hoje faz sentido, que é de Carlos Drummond de Andrade. O que Carlos Drummond de Andrade fala nessa crônica? De um restaurante em que um cliente foi jantar e, por costume conhecer o proprietário, sentou-se à mesa com o proprietário. E falou que estava com relógio, mas que estava sem bateria e perguntou para o dono do restaurante que horas eram. E o dono falou que estava sem o relógio. E ele, sem problemas, foi perguntar ao garçom. Ele falou, o garçom também está sem o relógio. E isso gerou uma estranheza e o dono continuou falando, eu estou falando para os consumidores deixarem de ver com relógios, joias e também outros bens de valor. Isso deixou o cliente um pouco indagado, né? O que estava acontecendo, e nisso ele entendeu que o restaurante havia sido assaltado e o dono do restaurante pensou que a melhor forma de solucionar o problema era deixar as pessoas deixarem de ter bens de alto valor circulando dentro do restaurante. Daí o cliente questionou, tá, e qual foi o ocorrido do assalto? Não, eles levaram desde utensílios de cozinha até bens de valor e bens de valor e questionaram sobre um cofre. Os bandidos perguntavam se tinha um cofre no chão, nas paredes ou no teto. E ele falou que não havia cofre e de forma alguma que resultou numa coronhada que ele havia levado na cabeça e estava com um esparadrapo, por isso o nome da crônica. E aí ele questiona, né? O consumidor questiona qual vai ser a solução para evitar acidente. Bom, estou tomando a solução de evitar bens e também estou comprando um cofre, caso tenha um assalto. E daí ele pergunta, o que você acha da minha ideia? Eu acho que você tem que comprar mais uma caixa de esparadrapo. Por quê? Porque de fato não vai solucionar o problema. E é um assunto que eu achei interessante tratar e trazer nessa crônica pelo seguinte. A gente na rua, quantas vezes não usa o celular, às vezes no ônibus a gente não usa o celular, a gente abre a janela, se está com o relógio já fecha a janela. E é uma coisa que em 1960, década de 60, que foi escrita a crônica, já existia, né? A ideia do assalto, e eu achei interessante trazer. E por fim, a última crônica, que ela é, assim, a que eu mais me identifiquei, não por situação pessoal, mas por... Acho que é uma crônica que faz muito sentido na nossa vida, que é Como se Fora um Coração Postiço, de Rubem Braga, que por muitos é considerado um dos maiores cronistas do Brasil, né? O que Rubem Braga fala aqui é de um menino que nasceu com o coração fora do peito. Um coração externo, um coração de uma pessoa que não ia conseguir viver muitas horas. O médico, prontamente, no nascimento do menino, falou, olha, o último caso que eu vi de um coração fora do peito, o menino sobreviveu somente 5 horas. Então, infelizmente, provavelmente ele vai viver poucas horas também. Bom, em meio ao tempo que ele estava vivo, a crônica trata sobre as mudanças na cidade, né? Que mesmo que ele acabou vivendo 9 horas, que
os sinais continuavam ficando fechados, ficavam verdes, amarelos fechavam, que as pessoas chegavam do trabalho, descansavam, depois de um dia corrido, barulho de carro na rua, enfim, uma vida normal, enquanto o menino com o coração fora do peito estava ali, vivo, tentando sobreviver. Bom, aqui eu vou transcrever um trecho da crônica que é: 6 horas de vida, o coração fora do peito batia tranquilamente. 7 horas, o coração seguia batendo. 8 horas, o dia começa, o sol surge, o canto dos passarinhos surge, e 9 horas o menino morre. O menino do coração fora do peito, ele morre. E essa é uma questão que gera dúvida, por quê? Porque quando o menino chegou ao céu como um anjo, os anjos perguntaram: por que você nasceu com o coração fora do peito? Eu nunca vi alguém com o coração fora do peito, né? E ele falou exatamente esse trecho: eu nasci com o coração fora do peito, queria que ele batesse ao ar livre, ao sol, à chuva, queria que ele batesse livre, bem na vista de toda a gente, dos homens, das moças. Queria que ele vivesse à luz, ao vento, que batesse a descoberto, fora da prisão, da escuridão do peito, que batesse como uma rosa que o vento balança. E depois desse trecho aqui da crônica, os outros anjinhos questionaram, né? Mas você queria tanto nascer dessa forma, por que você acabou morrendo? O que aconteceu? E daí ele responde, né? Que ele viu que não tinha jeito. Lá embaixo, todo mundo carrega o coração dentro do peito. Vejam como isso faz sentido, né? Bem escondido, no escuro, com paletó, colete, camisa, pele, ossos, carne, cobrindo. O coração trabalha sem ninguém ver. Se ele ficar fora do peito, é logo ferido e morto. Não tem defesa. E os anjinhos todos questionavam, né? Nossa, o que ele quer dizer, né? E daí ele fala que tinha gente que mesmo dentro desse coração, fora do peito, num paletó, lá no fundo, não tinha nem sequer coração. E esse tema, essa crônica da década de 60 também, ele é curioso, né? Porque você vê uma situação que existe até hoje na sociedade, né? As pessoas, elas criam carapuças, as pessoas, elas se enrobustecem para poder sobreviver ao dia a dia. E quando nasce uma pessoa que teoricamente está com o coração externo, o coração fora do peito, ela sequer consegue sobreviver à realidade dos nossos dias. Então eu acho que essa é uma das crônicas mais fantásticas aqui, porque ela retrata uma situação que é cotidiana, atual, e enfim, por fim, o menino com o coração fora do peito. E o João Marques, um socialista antissocial. Bom dia a todos e todas. Bom dia. O meu livro é Um Socialista Antissocial, do Bernard Shaw. Eu vou contar um pouquinho da história, da sinopse dele, e também um pouco das percepções que eu tirei com base no personagem principal, que é o Sr. Trefuzes. O Sr. Trefuzes é um comunista revolucionário proveniente da alta burguesia inglesa. Ele tem como principal objetivo da vida dele acabar com o capitalismo e com todas as suas estruturas. O problema é que ele é casado e é apaixonado por sua esposa. E para ele, o casamento é uma criação do capitalismo para retirar do homem e da mulher toda a força, todo o ânimo e todo o tempo que deveria ser investido na retirada do capitalismo, no combate. Desse modo, ele foge da sua própria esposa, como se fosse um ato de sacrifício pelo bem da humanidade, e se refugia no campo, no interior, como se fosse um caipira, uma pessoa sem instrução, um analfabeta, que é o Silas. E utilizando-se desse personagem, ele passa a se aproximar de garotas, de adolescentes de 15 a 17 anos de um colégio interno, com a finalidade de desvirtuá-las moralmente, mentalmente, para que ele ensina a elas o comunismo, os ideais, para que no futuro, quando elas se tornarem baronesas, condessas, duquesas, elas passem a falar de comunismo para os seus filhos, filhas e maridos. Tanto que, com o passar do tempo, ocorre um lapso de tempo, e essas mulheres, essas adolescentes, elas crescem, elas se casam por conta da manipulação do próprio Sr. Trefuzes, em que ele arranja casamentos mentindo, manipulando pessoas, utilizando-se da mentira, né? Tanto que a própria esposa dele, em um dado momento, ela morre um pouco por conta disso. E, por um momento, ele até parece ser uma boa pessoa, pois em vários momentos ele elabora discursos muito bem elaborados e extremamente apaixonantes e críticos ao capitalismo, aos problemas como a lei de cercamento da Inglaterra naquela época, ou a exploração industrial.
Mas tem um trecho que eu peguei aqui que mostra bem tanto esse lado bom de crítica dele, como do egoísmo que ele tem, que eu logo vou falar um pouquinho mais sobre isso. No próprio velório da esposa dele, ele fala o seguinte: de que eu me queixaria? Ela teve um quarto quente e uma cama luxuosa para morrer, com a melhor assistência médica do mundo. Muitas pessoas estão passando fome e congelando hoje para que possamos ter os meios para morrer com elegância. Pergunte a elas se tem algum motivo de queixa. A senhora acha que vou brigar diante do cadáver dela a respeito da soma que foi gasta durante sua doença? O que isso tem a ver com os motivos que ela tinha para se queixar? Nunca controlei o dinheiro que lhe dava. Como poderia, vendo que, sem fazer nada, recebo mais do que poderia gastar? E a senhora, como poderia? Ainda assim, ela tinha muitas razões para se queixar de mim. A senhora sabe que é a verdade. Ele fala isso para a mãe da falecida, da esposa dele. E o que indica que ele, realmente, mesmo no momento de dor, de tristeza, ele não se importava muito com os sentimentos das outras pessoas. Ele estava do lado dos fracos e oprimidos, ele elaborava manifestações, porém ele estava ali por conta própria, pelos seus próprios motivos, e não por ter empatia com o próximo, por sentir a dor do próximo. Ele não chorava pelas pessoas, pela dor das pessoas. E até mesmo nesse momento do velório, ele fala que ele gostou da ideia de ser um viúvo, de ter a fama de viúvo, pois vai ser bom, pois ele vai chamar a atenção mais das senhoras e das donzelas. E eu também, quando peguei o livro, eu tive uma dúvida se era uma crítica ou um elogio ao comunismo, ao socialismo. E acho que a resposta é um pouco dos dois. Porque, por um lado, ele mostra discursos, trechos bem longos até, falando sobre os problemas daquela época, sobre a lei de cercamentos, sobre as demissões em massa, sobre o uso de crianças, idosos e mulheres nas fábricas, que até é bastante condizente com os escritos socialistas e críticos ao capitalismo naquela época ali do final do século XIX, começo do século XX, porém demonstra também que, como tem muitas pessoas dentro desse meio que se aproveitam dos problemas alheios para incentivarem e auxiliarem os seus próprios desejos, os seus próprios anseios. E é basicamente isso que eu consegui retirar do livro. Muito bem. Algumas palavras só. Isso se chama catarse. Além das virtudes que o consagraram como cartunista, jornalista, cenógrafo, ator e diretor, Dante Mendonça é também um caminhante que trabalha com a sensibilidade e a competência do escritor. Ele já havia demonstrado o amor pela cidade e velejado em direção a uma dos portos da saudade, quando serviu de guia para uma visita ao passado de Curitiba, em seus lugares mais conhecidos e em seus personagens mais destacados. A sensibilidade, o talento e a capacidade de investigação foram revelados por ele, em seu Curitiba, melhores defeitos, piores qualidades. A sua obra, na imprensa e no teatro paranaense, é fecunda e multifacetada, embora ele se considere modestamente um cronista especializado em abobrinhas diárias. É parte, especialista em generalidade. Parte da apresentação que eu fiz do livro do Dante, Serra Abaixo, Serra Acima, onde ele traz, com muita inteligência de sempre, o relato de várias cidades do nosso estado do Paraná. Muito obrigado. Valeu, Dante. Até outra vez. Eu fiquei com uma resposta do redor que eu não dei, mas eu vou, se permite, você me perguntou uma charge que marcou muito. Bom, eu não diria uma, mas várias, né? Mas um personagem que era muito caricaturado pra gente na época era o Delfim Neto, né? O cara da economia. E além do que era muito fácil de você fazer a caricatura dele, né? Pô. Então a gente desenhava muito o Delfim Neto e fazia uma enormidade de charge.
Por incrível que pareça, olha só como é que era. Ele, toda a charge, eu desenhava para o estado do Paraná a charge colorida da primeira página. Que nós somos pioneiros, o Chico Caruso no Globo e eu no estado do Paraná. A gente fazia a charge colorida da primeira página, todo domingo, né, saía. Invariavelmente saía o Delfim Neto. Mas toda a charge que saía dele na primeira página, ele ligava para o Dr. Paulo Pimentel pedindo o original para a coleção dele. Olha aí, então, Só tirar uma foto dele. Nós temos agora uma foto coletiva. Ah, essa aí é ótima. É os rapazes. Faz pra mim uma foto coletiva. Ah, a senhora está imaginando ela manda. Ah, ela mandou. Os rapazes que são mais atléticos podem vir aqui na frente. O jogador de futebol, fotografia. Não Então, vale vamos ficar lá. sentado. Aquela foto. Não pode ser isso, tudo bem. Você vai ficar aí? Eu quero. Só ver todo mundo aqui. Tem mais lugar aí? Podia baixar aqui, galera, senão eles aparecem na sala. Para que os Instagram perguntassem para eles como foi a vida. Claro, no meu tempo eu adoraria, mas não funcionou só para exceções. Não tinha mais público. Porque hoje em dia os estudantes pegadinhas para fazer vestibular, ou então fazer programação de aposentadoria, com 20 anos de idade. E aqui esse programa foi extraordinário. Eu acho Professor, se o senhor der a possibilidade de fazer essa sessão de novo, eu tenho certeza que a gente consegue encher isso aqui. É verdade? Não, eu digo sobre desembargadores e juízes. É, sim, eu acharia muito Eu com bacana certeza também pra questionar. conseguimos colegas e pessoas para virem aqui. Para nós será uma honra. O convidado não ia falar. Era um juiz que o juiz falaram tal. Aí os alunos é que perguntavam para ele se estava difícil, a profissão era muito difícil chegar, quanto ganhava, etc. Como dia a dia, Por isso que nós fazemos. Eu acho bem bacana, eu tenho curiosidade. Você acha que podemos ter bom público? Super. Eu tenho bastante curiosidade em perguntar. Tenho certeza que tem muitos alunos que fariam questão de estar aqui. É verdade. Todos, pelo menos aqui dessa sala, estariam. É natural, uma curiosidade, né? E essa oportunidade é difícil, né? Porque juízes e doutores são pessoas muito ocupadas. Não é sempre que podem estar debatendo com estudante. Pois é. Mas, parabéns, a oratória foi muito boa. Que ideia de algum romance, de algum filme? Obrigado. Obrigado, grande orador, hein? Obrigado. Você tem ideia de algum filme, de alguma peça de teatro que a gente queira, digamos, trazer para cá, para sortear, etc. Para vocês? Isso é bacana. Deixa eu ver. Pensem, você mande sugestões. Você manda para o e-mail da Marli. Viu, Marli? Gostei do tema. Marli, eu estou pedindo para eles todos assim, que o filme que eles gostam, uma peça de teatro que eles mandem para você, para nós ver o livro. Ah, sim. E sortear o livro disso. Tá. Por exemplo, o filme que você mais adoraria, O Vento Levou. Então vamos ver onde é que encontramos o livro do Vento Levou. Sim. Isso é legal mesmo. Tá bom, tá combinado. Vamos mandar pra mim. Outra vida, a luta dos inconfidentes. Vamos Tira uma foto ver o livro por isso. A foto que vocês tiraram. Eu quero que vocês mandem sugestões de um filme que você gostou, de um romance que você viu. Eu acho muito importante isso. Estão gostando? Muito. O que é mais atrativo? Ler o direito constitucional ou ler o romance? Na hora da prova, eu gosto de Tem momento para tudo, né? Tem momento para tudo. O momento é bom ler o constitucional. Obrigada.
Estamos numa rede tomando chimarrão, é um livro, né? Literatura. Ou leite quente. Senhor, tira outra foto com o senhor aqui, aquela que a gente tirou ficou ruim. Pode? Ótimo, muito bem, ótimo. E o meu nem problema. Vamos Você lá. abaixa um pouco. Entrega os dois também? Por favor, eu tenho que estar escrevendo, porque senão vai incomodar ele. Sim, tem que ser capaz. Não, mas eu não quero. Não preciso. Eu vejo deles. Ótimo. Vai tirar mais uma foto só? Aí. Por favor? Vamos lá, opa. É, Com menos. Rodrigo. Obrigado. Aquela que eu tirei ficou bom pra caramba. Rodrigo, como estão as coisas? Tudo certo, agora não foi nada, não foi tipo de falar. Tem uma do Matheus ali, minha foto que Nós estamos vendo já os livros que vocês solicitaram, nós vamos providenciar. Ai, muito obrigada. Muito obrigado, professor. Estamos apenas fazendo uma cotação de preço para saber, tem livrarias que cobram menos e tal, mas nós vamos fazer uma sessão especial para distribuir os livros. Ai, que legal. Entendeu? Obrigado. Muito obrigada, professor. Alex, Nada, querida. imensamente. Até. Alex, tudo bem? Tudo ótimo, senhor professor. Você está bem de saúde? Tudo bem? Graças a Deus. Pode ser um artigo na Gazeta sobre o mentiroso Não sei. Desculpa. Não sei. Não sei, eu tinha pedido pro meu pai, pro Guga. Eu tinha pedido pro Guga. te lê dando. Ah, e você risada trouxe? preocupado. Então, é isso que eu queria saber. Se tem Obrigado, viu, velho? Matheus. Eu vou falar com o tio dele. Sim. Mas eu vou deixar lá então. Então, oi pra câmera. Vamos exatamente, eu quero, Cláudia, ou alguém bota uma foto para mim. Obrigado. Vamos tirar uma foto. Essa aqui, a Essa foto merece. importante. Se der pra levantar só um pouquinho. Depois você manda pra mim? Mando, claro. Não vai aqui, já vai ficar bonito. Claro. Tem que fazer o cenário. Caprichar. Ai, que legal. Ótimo. Faltou a Amanda aqui. Você fala pro Eduardo, entregar na casa dele. Nós vamos mandar para você aqui uma homilia, né? Tem. A sua, A sua está no quadro, professor. Essa que a gente... Não, eu sei, mas O senhor você quer manda... mais uma? Não, Tá. você manda fazer mais uma dessa. Manda. O quadro está lá em casa já. Tá. Você não tirava. Mas providencia para mandar para ele. Tá bom. Para não perder essa. Ah, entendi. Mas o senhor quer mais uma, né? É. Tá. Então eu mando daí, não precisa levar hoje. Obrigado, professor. Tchau, meu caro. Parabéns. Sobre o Lucas que foi pra aula agora. Eu pedi uma foto com... Venha aqui atrás. Cadê o celular? Vem aqui. Tirar Aqui atrás. vocês dois, ó. Eu também posso tirar depois? Claro. Eu tiro tudo. Ganhei hoje, eu fui duplamente premiado. É, Muito bem, ótimo. esse é o Samuel que começou agora. Eu confesso que eu vim pra cá nervosíssimo. Passei 2 semanas muito nervoso antes de vir pra cá. Pela expectativa, porque isso aqui, fazer uma palestra pro redor, né? No escritório, uma responsabilidade muito grande. Quer baixar um pouquinho, Samuel, pra ficar com É ele? como você fazer uma No banheiro. é o mesmo que você fazer uma banca de doutorado. Eu posso ir lá? Agora Amanda. E Posso, você Samuel, vê. teu Ó, celular. eu vou tirar foto. Vai lá Você também. vê a disposição deles. Eu não tenho uma ainda com os senhores. Mas sabe, é como aquela... os nossos cafés da manhã, as palestras do café da manhã da academia. Se abrir, Ai, meu Deus. lota. Obrigada. Ai, meu Deus. Isso aqui é pro André, o doutor André, deixa eu... Toma ali. Pera, acho que... Pô, sobre o... Esse é do Lucas Lucas e da Amanda.